Vamos para a próxima questão. Também de radioatividade, como a gente combinou, fazer aqui exercícios sobre esse assunto. O que acontece com o número de massa e com o número atômico de um núcleo instável se ele emite uma partícula beta? Então, nós já vimos, se ele emite uma partícula beta, é porque ele deixou de ter um nêutron que ele tinha lá, o nêutron que ele tinha lá dentro, ó, o nêutron, se transformou em um próton e um elétron. O elétron é expulso e o próton fica dentro. Então, se o nêutron, né, se desintegrou e se transformou em um próton e um elétron, e o elétron é expulso porque no núcleo não tem elétron, então o que é que vai acontecer? O número atômico dele vai aumentar em uma unidade, ó. Aumenta em uma unidade, porque o nêutron passou a ser um próton, tá? E o número de massa não se altera, porque o nêutron tem praticamente a mesma massa do próton, então não há alteração da massa. Então, correto aí a letra A, ok? Então, repetindo a questão, o que acontece com o número de massa e com o número atômico de um núcleo instável se ele emite uma partícula beta? Então, nós acabamos de ver, se ele emite uma partícula beta, o número de próton aumenta em uma unidade e a massa não sofre alteração. Então, correto aí a letra A. Ei, vestibulando, para cá, para cá, para cá. E se em vez de emitir uma partícula beta, ele emitisse uma partícula alfa? Então, se ele emitir uma partícula alfa, lembre-se que a partícula alfa, ele expulsa 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se ele expulsou do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o seu número de massa diminui de 4, porque o número de massa é prótons mais nêutrons, ok? Então, quando ele emite uma partícula beta, o número atômico aumenta em uma unidade e o número de massa não se altera. Quando ele emite uma partícula alfa, o número atômico diminui de 2 e o número de massa diminui de 4. Beleza, vestibulando? Não esqueçam isso aí. Vamos agora para uma outra questão aí também da parte de radioatividade, ok? Aí tem aí, ó. Bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear. Aí vem aí as opções. Então, vestibulando, vocês aprenderam para cá, para cá, para cá, que nós temos 2 tipos de obter energia nuclear, através da fissão e através da fusão, tá? A fissão é aquela em que ele pega o átomo e quebra o átomo. Ora, se ele quebra o átomo, vai ficar formando 2 elementos diferentes. Só que acontece que na fissão, quando ele quebra o urânio, esses 2 átomos, estava aqui um urânio inteiro, vamos supor que minhas 2 mãos fossem um átomo de urânio, e vamos quebrar esse urânio. Se quebrar esse urânio, vai se transformar 2 elementos, né? Ok? Esses 2 elementos, se eu somasse a massa desses 2 elementos, era para ser igual à massa do urânio anteriormente. Tá certo? Só que Einstein, não sei da onde, ele naquele tempo, sem tecnologia, sem nada, por volta de 1900, ele disse que você pegasse o urânio e rompesse o núcleo de urânio, os 2 nuclídeos formados, ou seja, os 2 elementos formados, novos, se você somasse a massa deles, era menor do que a massa anterior. Então Einstein dizia, na sua teoria, que na fissão nuclear, essa quebra, tá, provoca um desaparecimento da massa. Ora, aí você diz, professor, mas eu estudei, Lavoisier na química ensinou que a massa antes era igual à massa depois. Como é que você está dizendo aqui, professor Luiz Carlos, que o urânio inteiro é uma massa e quando eu quebro ele, a massa some um pedaço da massa, a massa fica menor? É verdade, foi isso que Einstein disse. E para onde foi? E para onde é que vai essa massa que desapareceu? Essa massa que desaparece, Einstein disse que é uma massa bem pequenininha, mas que é multiplicada pela velocidade da luz, que é enorme, ao quadrado, e dá uma energia enorme. E depois isso foi comprovado 40 anos depois com a bomba atômica, ok? Então, você tem 2 processos que eu falei para a obtenção de energia através de reações nucleares. A fusão é a quebra, é isso que usa aqui nas usinas, tá? Nas usinas nucleares, Angra dos Reis, né? 1 e 2, tá certo? E aí no mundo afora. E existe um outro processo também,
que é chamada de fusão. É aquela que ocorre lá no interior do Sol. O que é que acontece na fusão? Ele pega átomos, tá, de hidrogênio, funde eles num só, tá? Átomos de hidrogênio e prótons, mas só para a gente simplificar, funde eles num só e aparece um átomo chamado hélio. Só que a massa desses átomos de hidrogênio que foram fundidos separadamente era maior do que a massa do hélio. Interessante, né? Por Lavoisier, a química mais antiga, dizia que a conservação da massa, que se eu somasse esses hidrogênios antes, tinha que ser a mesma massa do hélio formado. Mas Einstein disse que não seria. E foi comprovado depois, com o avanço da tecnologia, através do estudo que ele colocou teoricamente, foi comprovado que Einstein estava certo. Então, lá na fusão, a massa dos hidrogênios soltos é maior do que quando eles se fundiram e formaram um hélio. E para onde foi essa massa? Do mesmo jeito, essa massa é convertida em energia. Então não existe mais o princípio da conservação da massa, nem o princípio da conservação da energia. Existe um princípio de conservação maior, que é o princípio da conservação massa-energia. Ok? Mas lógico, em cada caso lá de Lavoisier, em cada caso lá da física de cargas elétricas, a gente usa o princípio de conservação da energia, o princípio de conservação das cargas e resolve. Mas se você for para essa parte de estruturas atômicas, de reações nucleares, não existe a conservação da massa. Some um pouquinho da massa e aquela pouquinho de nada que massa que some é transformada em energia. E na aula de hoje nós vamos fazer aqui também exercícios com cálculo mostrando como é que se faz isso, ok? Nós estamos por enquanto na teoria. Então olha só, a bomba de hidrogênio é baseada na fusão, é baseada na mesma energia que tem lá do Sol. Sabe qual é a vantagem da fusão? É porque você conseguir juntar os átomos de hidrogênio, prótons, e fundir eles e transformar eles num átomo de hélio. Como eu disse, o átomo de hélio formado vai ter massa menor e essa massa transforma em energia e essa energia a gente utiliza. A vantagem da fusão é que é um processo limpo. Enquanto a fissão nuclear, que é utilizada aí nessas usinas nucleares, ele gera o lixo atômico, porque quando você quebra o urânio, você transforma em dois elementos instável radioativo que fica emitindo radiação, que é o lixo atômico, tá? E aquela massa que desapareceu, que o urânio antes, a massa era maior. Quando quebra, a massa dos dois pedaços é menor do que a massa do urânio inicialmente. Então essa massa que desapareceu é transformada em energia, mas fica esses dois pedaços do urânio, por assim dizer, tá? Aqui só para efeito didático, fica esses dois novos elementos que saíram, que foram transformados da quebra do urânio, emitindo radiação, que é o lixo radioativo. Assim diz, professor Luiz Carlos, já que eu tenho dois processos, a fissão, que é a quebra do urânio, e a fusão, que é a junção do hidrogênio formando hélio, e se a fusão é limpa, por que então eu não utilizo a energia nuclear da fusão? Na verdade, é porque nós ainda não temos tecnologia para conseguir chegar à fusão, que é necessária uma energia enorme, uma alta temperatura, tá certo? Parecida com aquela que existe lá no interior do Sol, para os hidrogênios fundir e formar o hélio. Quando a gente conseguir, os Estados Unidos já está pesquisando isso, já consegue até obter energia através da fusão, só que não compensa ainda financeiramente, gasta mais energia para fazer do que a que é gerada. E a gente não quer gastar energia, a gente quer que gere energia. Então, por isso que utiliza ainda a fissão. Mas a saída para a humanidade, ainda mais crescendo desse jeito, é lá na frente a utilização da fusão, que os Estados Unidos estão bem defendendo isso daí. Aí vai ser uma energia nuclear limpa e uma energia nuclear enorme que vai ser conseguir, tá certo? E lógico que vai ser uma fonte aí muito importante para a humanidade. Isso não quer dizer que a gente deixe de lado a eólica, né? Toda a solar, não. Todas essas fontes de energias vão ser importantes, nós vamos utilizar, vão ser desenvolvidas, vão melhorando, tá certo? Mas a gente tem que saber que precisa de uma fonte de energia maior, de uma fonte de energia que realmente garanta o desenvolvimento da humanidade. E hoje em dia a saída é a fusão nuclear. E quando a gente obtiver a fusão nuclear que compense, né? Hoje a gente já obtém energia através da fusão, como eu falei, mas ainda não compensa a energia gasta. Quando começar a compensar, aí nós teremos aí, sim, uma energia em alta escala, ok? Mas por enquanto, qual é o tipo
de reação nuclear que se utilizam nas usinas aqui no nosso dia a dia, se vier isso no vestibular. É através da fissão nuclear, ok? Então, todas essas usinas que existem aí no mundo, que utilizam a energia nuclear, é através da quebra do urânio. Então, se quebra o urânio, transforma em dois nuclídeos, né, em dois pedaços, em dois outros elementos, são instáveis, então emitem radiação, são os lixos atômicos, e a gente não queria usar eles, não precisa, porque o que a gente precisa é da massa que sumiu. Estava aqui o urânio, quando eu quebrei o urânio, a massa que desapareceu, porque a massa antes era maior do que a massa dos dois pedaços, essa massa que desaparece é que gera energia, e infelizmente aparecem esses dois pedaços, esses dois nuclídeos, que são os responsáveis pelo lixo radioativo. Beleza, vestibulando? Então, vamos voltar para a questão para a gente responder isso direitinho lá na prova. Bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear? Então, letra D. Está até marcado já aí. Do tipo de fusão. Agora, se lá vier, por exemplo, algum texto contextualizado e vier falando sobre as usinas nucleares, então as usinas nucleares, ela usa o quê? A fissão nuclear. Tá certo? Ele usa aí a quebra do urânio. Beleza, vestibulando?